Já. Gente, hoje vamos para o desafio, né? Que eu tô fazendo com toda a turma de chupa-pirulito, cheiro sabonete. Já fiz com Maria, já fiz com... Quem vai com Maria Maga, agora a vez de Vitória e o resto da turma. Vamos lá, Vitória, pega o sabonete. Presta atenção. Chupa o pirulito, cheiro sabonete. Chupa o pirulito, cheiro sabonete. Chupa o pirulito, cheiro sabonete. Chupa o pirulito, cheiro... Já não deu. É o final da fila. Agora, presta atenção, mano. Chupa pirulito, cheiro sabonete. 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 Agora o galego, preste atenção, gente. Preste atenção pra ver quem conseguir ficar mais vai ficar na final. Chupa pirulito, cheiro sabonete. Chupa pirulito, cheiro sabonete. Chupa pirulito, cheiro sabonete. Chupa pirulito, cheiro sabonete. Tá bonito. Vai, cheiro pirulito, chupa sabonete.